Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. E nesta segunda-feira é dia do quadro Trabalho e Profissões. Olha, o Brasil possui mais de 2.700 redes de franquias em operação no país. É o que aponta um estudo realizado pela Associação Brasileira de Franchising. Ainda de acordo com o levantamento, o setor de franquias faturou mais de 115 bilhões de reais em 2013, o que representa um crescimento de 11,9% em relação a 2012. E outra boa notícia é que cerca de 92% das marcas franqueadas são genuinamente brasileiras. O que é preciso para se tornar um franqueado? Que setores da economia são mais atraentes? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Andréia Bezerra Marques, empresária, Beto Filho, presidente da Associação Brasileira de Franchising aqui do Rio de Janeiro, e Pedro Almeida, consultor. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Já pensou em abrir uma franquia? Tem dúvidas sobre esse tipo de negócio? Então participe do nosso programa. Mande as suas perguntas e as suas mensagens para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou, se você preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Pedro, Andréia, Beto, obrigada. Boa tarde. Eu queria começar, Beto, esclarecendo, afinal, o que é uma franquia? Franquia é uma coisa maravilhosa, né? Um grande sucesso. Quando se tem uma bela marca que ela se organizou, se constituiu, é reconhecida, gera lucro, né? Dá dinheiro, né? Ela pode se transformar numa rede de franquias, onde é feito todo um trabalho, a partir daí, de manualização da empresa, de cursos, montagem de treinamentos, para que você possa criar filhotes, né? Onde você vai estudar o perfil de pessoas que tenha perfil para aquele tipo de negócio, né? E vai, após a aprovação, passar todo um processo para que essa pessoa tenha as condições básicas mínimas de operar aquela franquia na mesma excelência, na mesma qualidade que aquela marca já tem. Então, o modelo perfeito de franquia é isso. É um modelo multiplicador de um modelo de sucesso. A Andréia é uma dessas multiplicadoras, né, Andréia? Há 16 anos você abriu uma franquia. Exatamente. Na área da educação. Conta um pouco da sua experiência como franqueada. Eu trabalhava na franquia e gostava muito do que eu fazia. Eu sou professora também de inglês e achava a marca confiável, gostava do que ela me oferecia, né? E investi. Falei com meu pai na época, que também estava a fim de investir numa franquia, e falei, poxa, vamos abraçar essa empreitada. E ele resolveu investir enquanto trabalhava em outro segmento e eu tocava a escola, né? E já são 16 anos de um casamento muito feliz mesmo. Gosto muito do meu franqueador. Você tem quantas unidades? 2 unidades. Quer dizer, depois de quanto tempo você abriu a segunda? Ah, depois de uns 10 anos, era um posto pequeno ligado à primeira franquia e logo a gente viu a necessidade de sair desse posto e tornar uma escola mesmo de fato, e isso tem menos de um ano. Agora, Pedro, como a gente viu, o setor de franquias é um setor muito promissor da economia brasileira, né? A gente tem aí um crescimento maior, por exemplo, do que o do próprio PIB nacional, né? O que representa o setor de franquias para a economia brasileira? As pessoas às vezes costumam dizer, eu não compro nenhuma marca, não gasto dinheiro em franquia. Mas isso é uma tendência a gente dizer não às coisas que praticamente a gente acha que não conhece. Mas hoje, a cada R$1 gasto no varejo, 42 centavos vão para o caixa registradora de uma franquia. Você pode até não comprar a marca X ou a marca Y, mas eu te garanto que você abastece em postos de gasolina que operam pelo sistema de franquias, você vai em supermercados, que são redes de franquias, correios, uma série de coisas que são hoje empresas que atuam nesse sistema. Então, querendo ou não, você acaba tendo que conviver com franqueadores e com franqueados, comprando produtos e serviços no dia a dia. Agora, a franquia no Brasil, ela está crescendo, a gente vê pelos números que eu li no início, são 115 bilhões de faturamento em 2013, são abertas também em 2013 mais de 277 novas franquias no Brasil, né? Por que o setor de franquias, ele cresce tanto, né? Porque mesmo em momentos de crise, como a gente passa em alguns anos aqui no país, a franquia continua forte, Beto? Olha, é um resultado que a gente vem
experimentando há muitos anos, né? Eu sempre digo que a franquia é a última a entrar em crise, se tiver uma crise, e a primeira a sair. É a última a entrar em crise porque é um modelo de sucesso, né? E muito bem aceito, né? Você vai hoje num shopping, por exemplo, você tem de 60% até 90% de marcas de franquia, mostra que ali, fora os bancos, rede de supermercados, né? Grandes redes, né? Grandes magazines, você vê o quê? Franquias, né? Então, por quê? São produtos de qualidade, pessoas capacitadas em treinamento, marcas consagradas que têm marketing, as pessoas se identificam pelas marcas, né? E isso, cada vez que o sistema vai crescendo, esse modelo vai se fortificando e vai se multiplicando. Então, é uma tendência muito bacana para o futuro se crescer o número de empresas, como você próprio citou, né? São quase 300 marcas em apenas um ano. Quando a gente pensa que o sistema, né? Hoje nós somos o terceiro maior do mundo, né? Em mais de aí tem 200 países para disputar, alguma coisa a gente vai bem, né? O terceiro franchise do mundo. Então, isso mostra que é um modelo que o brasileiro aceitou e que realmente dá muito certo, é um sucesso. Vamos falar agora do perfil de quem abre uma franquia. André, você se considerava uma empreendedora na época? Se considerava uma empreendedora? Eu sempre tive a visão de querer ter o meu negócio, trabalhar com uma marca que eu gostasse, um negócio que eu me identificasse, mas tinha esse perfil, sim. Mas você poderia ter encontrado uma outra forma de empreender que não a franquia. Claro que sim, mas eu acho que, acima de tudo, a franquia te passa segurança, né? Você que está começando um negócio, eu acho que a franquia passa muita segurança. Você já tem o caminho, né? Já tem o know-how, já tem o que trilhar. Então, eu considero muito mais seguro para o empreendedor uma franquia do que você abrir uma marca sua independente. O Pedro, ele dá consultoria para franqueadoras, né? Que são Isso. as empresas que abrem suas marcas aí para franquias. Qual é o perfil que essas empresas procuram quando elas aceitam as propostas dos franqueados? Que perfil que elas procuram para que possam expandir as suas marcas? Para a gente conseguir entender te dar uma resposta mais clara e objetiva sobre a sua pergunta, é o seguinte: tem que entender o outro lado. Quem está querendo comprar uma franquia, a pessoa geralmente já está insatisfeita com alguma coisa. Uma insatisfação profissional, pessoal, ela não se encontrou e não se achou. E isso que a Andréia acabou de falar para a gente, identificação com o tipo de operação é fundamental para o sucesso do negócio. Não basta você gostar de pizza, mas tem que gostar de operar uma pizzaria. Ter um emprego que você não gosta é ruim, ter um negócio que você não gosta é muito pior. Portanto, assim, o que eu vejo muito nos nossos clientes e no mercado como um todo são franqueadores buscando perfis de pessoas que têm um desejo de mudança muito grande e, nesse momento, ele começa a colocar informações. Olha, estou aqui, estou apto a vender franquias, vocês se interessam? E eles montam um sistema de seleção para avaliar quem tem o perfil mais adequado para o tipo de operação. Mas o grande negócio é a identificação com a operação. Agora, a gente falou aí de sucesso, né, de crescimento. Agora, existem pegadinhas também, pessoas que, por exemplo, estão assistindo ao nosso programa e têm a ideia, bom, vou abrir uma franquia. O que essas pessoas precisam ter cuidado na hora de procurar uma marca, né, que garanta aí o sucesso do seu envolvimento, né, do seu dinheiro, né, que garantam que essa foi uma boa aplicação? Além de presidente da BF Rio, eu sou um franqueador, né? Lido com isso há 20 anos. Então, eu tenho os meus parceiros, meus pares. A grande jogada nisso tudo é você identificar uma marca de franquia, não só no perfil do negócio, como você também estude, né, como essa franquia funciona. E, com certeza, é o único mercado que você pode fazer uma radiografia completa. Por exemplo, o franqueado diz assim, poxa, eu vou investir tanto, quanto eu vou ter de lucro? É fácil, é só você pegar. Tem diversas lojas abertas, em diversos lugares. Você pode fazer um estudo de comportamento de resultados de todas elas e saber qual é a taxa de retorno. Imagine um candidato de franquia que ligue para os franqueados daquela marca. E ele pode saber tudo. Você tem um bom relacionamento com o franqueador? Você tem uma voz lá dentro? Você gosta do que faz? Está te dando lucro? Você compraria de novo essa marca? Então, é o único mercado que tem essa possibilidade de você já pegar uma operação. Quem vai abrir uma empresa, carreira solo, ele tem todas as perspectivas, até estudos, mas ele não tem dados, ele não tem estatística nenhuma. Então, ele vai correr um risco muito maior. Na franquia, não. Você pode saber qual foi a taxa de fechamento dessa marca nos últimos anos. Fechou muitas franquias
dela. Então você tem um panorama muito mais completo e verdadeiro para fazer uma análise e tomar uma decisão. Então a franquia também tem essa vantagem de deixar muito à vontade o candidato dele correr menos risco quando ele faz um bom estudo. Tanto é que na minha marca eu faço o seguinte, depois que eu passo todo o processo seletivo, né, da pessoa, financeiro, né, perfil, etc. e tal, isso é a última tarefa. Você tem que ligar para qualquer franqueado da minha rede, em qualquer lugar do Brasil, conversar com 5 e fazer essas perguntas para quem você quiser. Aí você vai, né, tomar certeza se você está fazendo um bom negócio ou não. Não pode ser bom negócio só para o franqueador, tem que ser um bom negócio também para o franqueado. Senão não funciona. Senão não funciona, né, André? O Beto tocou num ponto que eu considero importante, que é a relação do franqueador com a empresa. Né? No seu caso, você parece ter uma relação bastante próxima com as suas franquias. Né? É uma festa, é uma família, viu? Como é que é, André? Essa relação é importante para você? Fundamental. O suporte que as franqueadoras também dão, que a sua escola de idiomas dá para vocês franqueados. Como é que é essa relação? É ótima. Na minha marca, pelo menos, é muito boa. A gente estava até conversando antes que é um casamento. Tem coisas boas e tem coisas ruins também, não é 100%, né? Lógico. Beijos e abraços. Mas eu tenho um saldo muito positivo e eu acho fundamental. Para que você tenha sucesso no seu negócio, o seu franqueador tem que ser o teu braço, tem que te apoiar, é o que tem que te dar o norte. Como é que é esse apoio que eles dão, por exemplo? Treinamento, ajuda com consultoria, com auditoria, interferir nos momentos que você está dando um passo errado e que enxerga. É claro que para isso o franqueador tem que ter uma equipe muito próxima dos seus franqueados. Mas eu acho que com tudo isso, treinamento, auditoria, intervenções e tudo que ele pode dar de melhor para o seu franqueado. O Pedro está concordando, né, Pedro? Você como consultor das franqueadoras, esse é um assunto que você também coloca como importante para elas, para quem deseja abrir aí uma franquia da sua marca, essa relação? Sem dúvida, Larissa. Na verdade, assim, se você olhar, franquia não é um negócio que ele funciona sozinho, você tem que ter envolvimento. Franqueado, ele tem que entender que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Ele tem que fazer o negócio acontecer no dia a dia da operação. Ele tem que se identificar e entender que é realmente uma relação de casamento. Se você não se entregar para a pessoa, para o negócio, dificilmente você vai ter sucesso nessa empreitada. E as franqueadoras têm que dar esse suporte que a André citou, Tem que dar esse suporte, não só esse suporte, mas estar sempre acompanhando como que está o meu franqueado. Eu não posso ter um franqueado abandonado só porque ele está muito distante de mim. Eu tenho que estar muito próximo dele e identificar no que às vezes eu posso ajudar. Às vezes o franqueado ele nem percebe que ele está fazendo uma bobagem, mas a franqueadora ela tem que intervir nesse momento e mandar a equipe, consultoria de campo, para apoiar e ajudá-la a resolver problemas que talvez ela nem perceba, mas vai estourar lá na frente. Tá? Quer falar, Beto? É uma mudança de vida total, né? Porque, veja, a maioria dos franqueados no Brasil e no resto do mundo, a maioria nunca foi empreendedor, nunca foi um empresário, um líder, né? Então não é só a questão de comprar um negócio e ganhar dinheiro. Muda-se tudo, porque a pessoa, por um processo de osmose, de convivência com o franqueador, ele até muitas vezes se sente inseguro, né, de liderar um processo, e isso vai com o tempo, você olha um franqueado 2, 3, 4 anos depois, ele virou um baita empresário, um baita líder, um tomador de decisões. Então é muito mais do que a questão do dinheiro. Você faz transformações de vida. Eu tive candidatos que ele mesmo não acreditava, não queria comprar, eu acreditava nele, e disse, não, vai, mas e via aquela insegurança. E hoje são franqueados que têm 4, 5, 6 unidades, empresários maravilhosos. Então, é uma mudança total na vida de toda uma família. E isso é muito importante. Quais são os desafios que os novos franqueados enfrentam na hora de abrir o negócio? André, você teve desafios? Você já conhecia a marca com a qual você trabalha? Marca, isso. Mas quais os desafios que você se defrontou? Mesmo conhecendo o negócio, eu acho que você fica inseguro assim. O ponto, eu acho um fator importante, né? Para o ramo que eu trabalho. É um ponto legal, não é? Isso é um desafio. Você conhecer o público da área que você vai atuar. Nossa, tem muitos desafios. Beto, Pedro, quais são? Na verdade, o principal desafio hoje, na nossa visão, é a falta de capital de giro que às vezes a pessoa entra, porque ela faz um investimento nas instalações, em taxa de franquia, treinamento, uma série de coisas, e às vezes falta dinheiro para ter capital de giro. E aí ela realmente passa um período de dificuldade. Todo negócio, independente se é uma franquia ou não, ele demora às vezes pelo menos 6 meses para começar a acontecer.
E aí você precisa ter um capital, uma reserva financeira para dar conta desse período, tá? Então, e paciência, né? Muita paciência e muito trabalho. Com certeza, muito trabalho mesmo. Tá? Afinal de contas, você está abrindo uma empresa, né? Sim. Um negócio novo. E essa questão da experiência hoje que a gente tem de mercado, os próprios bancos oficiais facilitaram muito, né? Porque hoje a pessoa vê a franquia como um sucesso enorme, né? A mídia fala bem, o governo fala bem, a gente gera emprego e renda, né? Então, muito bom para o governo, né? E as pessoas também, a população em geral gosta muito, né? Se identificam com as marcas e tal. Mas muitas vezes a pessoa diz assim, franquia é maravilhosa, mas não é para mim. E às vezes é. Porque hoje, né, como os bancos oficiais, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, todos esses dão condições tão especiais, porque como o risco é muito pequeno, eles conhecem o franqueador, a marca, o resultado, ele pode emprestar aquele dinheiro que sabe que está garantido o retorno. É um dinheiro que não gera inadimplência. Então, as taxas são muito baratas. Então, às vezes, a questão hoje de ser franqueado não passa mais pela falta de dinheiro. Claro que a pessoa, se tiver algum recurso, é muito bom. Que é necessário, né? Um investimento inicial. Mas você paga a taxa inicial, você faz a montagem. Muitos bancos oferecem nesse pacote até o próprio capital de giro, que ele já sabe a média do ponto de equilíbrio daquela marca, quanto tempo vai levar, o tempo de investimento, tem carência para pagar. Então, as pessoas que estão nos assistindo, eu acho a franquia maravilhosa, mas eu não tenho recurso para isso. Procure no próprio site da BF, né, nos bancos oficiais, que tem pacotes especiais que financiam a franquia. Existe um valor médio, porque a gente tem aí uma diferença de micro franquias para franquias. Essa é uma diferença que vai apenas do investimento inicial? Em 2.700 marcas acontece um problema. Nós temos de R$5.000 uma franquia a 7 milhões para comprar um hotel. Franquias de hotel. É difícil encontrar uma média, você tem aí uma variação completa, né? E em todos os mercados. Eu até hoje só não vi, posso estar errado, acho que não, né? Estou segunda vez presidente da BF, já 15 anos na diretoria. Eu só não vi franquia hoje de cemitério, o resto eu já vi tudo. É verdade. Eu já vi de crematório. De crematório. Mas de cemitério eu não vi a franquia. Porque quer dizer, então tem até para esse que de hotel, de hospital, né? Em todas as indústrias estão aderindo bastante, né? Como modelo de negócio. Isso vem crescendo bastante, né? Quantas indústrias aí famosas, né? Que só tinham, né, revendiam os seus produtos, hoje tem showroom, tem tudo isso. Por quê? É um modelo interessante. Isso que você colocou é importante, né? Porque você, como você disse, a pessoa pode pensar, nossa, eu preciso de um investimento muito alto, mas tem aí franquias que podem começar com um investimento baixo, na faixa aí dos 5, 10 mil reais, né? Nós temos um país totalmente empreendedor. O brasileiro gosta, né, gostaria, na sua maioria, de ter seu próprio negócio. E as pessoas são fantásticas, até mesmo em comunidades, em classes baixas, você vê que a pessoa não consegue emprego, atividade nenhuma, ela monta um negócio, vai vender empada, crochê, vai fazer, não é? Ele tem um espírito empreendedor, ele se vira. Mas é um empreendedorismo por necessidade, exato, né? Não é um empreendedorismo por oportunidade de negócio. Mas ele aproveita essa força empreendedora mesmo. Imagina uma franquia legalizada que vai dar instrução, treinamento, orientação. Poxa, ele vai embora, né? Qual é o segredo, Pedro, para uma franquia ter sucesso? A primeira coisa que a gente identifica é assim, você, candidato à franquia que está pensando em comprar o seu negócio, olhe para o mercado como um todo e tente identificar algumas perguntinhas que eu posso fazer para vocês aqui, para que vocês façam para o franqueador. Ele possui unidades próprias? Até porque essa pergunta ela vai te dar uma resposta muito interessante. Ter unidades próprias para o franqueador é importante porque ele transfere conhecimento. Se ele não conhece aquilo que ele está operando, ele não tem o que transferir nesse momento. Uma outra coisa que eu sempre falo para os candidatos à franquia veja o que ele cobra de taxa de royalties, por exemplo, e como é cobrada essa taxa de royalties, se é sobre o faturamento do negócio ou sobre o volume de compras. E tem uma diferença, parece ser pouca, mas não é. Se você identificar sobre o faturamento, significa que o seu franqueador está preocupado com que você venda mais. Quando você
a sua taxa de royalties é sobre o volume de compras, ele está preocupado com que você compre mais, não necessariamente que você vai vender. O seu estoque vai estar lá em cima e você vai estar pagando uma taxa de royalties sobre a sua compra. Então, é importante você identificar franqueadores que cobrem sobre o volume, um percentual sobre o volume de vendas da sua operação. Isso fará com que ele trabalhe e te ajude a vender cada vez mais, não só produtos e serviços também, tá? Você falou do empreendedor por necessidade, nessa característica do brasileiro. Isso. Por exemplo, no caso da Andréia, né, você empreendeu, você já dava aula, foi uma necessidade do momento ali. Isso é muito comum, esse empreendedor por necessidade, no caso das franquias também, é uma pessoa que perdeu o emprego, né? O que leva essas pessoas a empreenderem, né? Qual é a necessidade que elas têm de empreender em abrir uma franquia? É engraçado, assim, a gente está falando em empreendedor, mas a gente tem um perfil de franqueado que a gente montou uma pesquisa um tempo atrás e a gente identificou características de empreendedores e características de franqueados. Franqueado não é um empreendedor. Franqueado, ele compra um negócio pronto. Ele não quer inovar, ele não tem aquela vontade de montar um negócio que ainda não existe. Ele se identifica, se apaixona por um negócio do qual ele quer e ele compra aquele negócio. Não significa que ele não tem nenhuma característica empreendedora, mas a maioria das características empreendedoras de correr grandes riscos, ele não tem, não está associado à figura de um franqueado. Eu queria mostrar aqui o primeiro livro da ABF sobre franquias, né? A ABF Rio. Conta um pouquinho dessa experiência, Beto. Qual é o objetivo desse livro? Vou mostrar. Esse livro, ele conota exatamente o amadurecimento do sistema de franquia brasileiro, né? São mais de 25 anos de atuação, né? Com esse sucesso maravilhoso. A gente tem dois efeitos incríveis que o franchise está fazendo no Brasil. Uma deles é a reforma total do varejo do interior do país. Você imagina no país de 5.560 municípios, onde temos um varejo, às vezes, muito antigo, 4, 5, 6 gerações, e esse varejo ele não passa por uma reforma. Quando chega uma marca de franquia, né, que vem aquele layout, vem aquele atendimento, vem tudo, basicamente você faz aquele interior reformar toda a sua característica. Então, o franchise está fazendo a reforma do varejo brasileiro em cada canto desse país. E um outro efeito interessante, estávamos conversando antes de começar o programa, que hoje nós temos aí quase 150 marcas brasileiras que estão por mais de 80 países. Então, aquele país do futebol, o país, né, da Amazônia, o país do samba, hoje também é visto lá fora como um país empreendedor. As pessoas ficam assim maravilhadas na Europa de chegar numa loja onde vende só sandália de borracha. Eles ficam maravilhados, compram, né? Então, o Brasil está sendo reconhecido como um país empreendedor através do franchise. Legal, isso é uma ótima notícia também. E o livro, ele vem complementando todo esse amadurecimento, que é o primeiro passo acadêmico que a gente está dando para, num futuro breve, montar a primeira faculdade de franchise do país. Não é que vai ter um apagão de mão de obra, mas pode ter um apagão de qualidade de mão de obra. Então, como o franchise é muito específico, tem leis específicas, tem características específicas, né? O teu franqueado não é nem o teu funcionário, mas também não é o teu sócio. Então, ele é um franqueado, então é uma outra característica, né? Então, que é totalmente independente do mercado. Então, tem que se entender melhor de franquia, de franchise. Então, a faculdade, ela vem para isso, né? Para que a gente tenha uma qualificação profissional do sistema de franquia. Vou ter que te interromper, Beto, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria que a André, então, desse dicas como dona de uma franquia, 2 unidades de um curso de inglês aqui no Rio. Desse dicas para quem está em casa, alguém como você que pretende abrir uma franquia. Eu acho que primeiro a pessoa tem que realmente ter identificação com o negócio e com a operação, como o Pedro falou, né? Para que você seja feliz no seu casamento. E muito trabalho, não achar que o resultado vem imediato, que você vai comprar um negócio pronto e que vai ter resultados prontos. O negócio é pronto sim, mas o resultado vai depender totalmente da sua dedicação e da sua vontade de fazer acontecer. Gente, muito obrigada pela presença no programa, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Você em casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia ou da noite no site do Canal Futura. Até amanhã, uma boa tarde. Tchau.